No episódio de hoje falaremos sobre assembleias condominiais. Vamos aprender um pouco sobre elas e a importância da sua participação na assembleia do seu condomínio. Às vezes reclamamos no condomínio de que as decisões são tomadas e nós não concordamos com ela. Para isso existe um meio, para isso existe uma forma, para isso existe um formato de se tomar as decisões no condomínio. E esse formato se dá através das Assembleias Gerais Condominiais. No Estado democrático de direito, como tudo no nosso país e na nossa vida, sempre deve prevalecer a ideia, a vontade da maioria. Nos condomínios não é diferente. Nos condomínios não manda um ou outro condômino, não manda a administradora e tampouco manda sozinho o síndico. As decisões são tomadas pelo órgão máximo, pelo órgão soberano do condomínio, que é as Assembleias Gerais, sejam elas ordinárias, especiais ou extraordinárias. A própria palavra condomínio vem do latim, que quer dizer propriedade comum. Se a propriedade é comum, as decisões para decidir o futuro, o dia a dia e para onde deve ir o condomínio são decisões tomadas de forma coletiva. Essa coletividade se reúne em condições específicas ou em condições já definidas na lei, se reúnem através da Assembleia Geral Condominial, com sua pauta, com seus anseios e com os itens que serão discutidos. Então, no episódio de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre essas Assembleias Gerais Condominiais. Na lei, nós temos a figura de 3 Assembleias Gerais: a Assembleia Geral Especial, a Assembleia Geral Extraordinária e a Assembleia Geral Ordinária. O primeiro tipo de assembleia é a Assembleia Geral Especial, e essa nós não queremos participar dela, já que ela ocorre apenas quando um sinistro comprometer ou destruir mais que 2/3 da construção. Ela vai se reunir para decidir especificamente se o prédio será demolido ou será reconstruído. Essa é a Assembleia Geral Especial. O segundo tipo de assembleia são Assembleias Gerais Extraordinárias. Essas assembleias podem ocorrer a qualquer momento, a qualquer tempo, sempre que não puder esperar a realização anual da Assembleia Geral Ordinária. Nessa assembleia pode ser discutido vários itens, várias pautas, como a contratação de obras, alteração do regulamento interno, enfim, todos os itens podem ser discutidos nessa, desde que eles não precisem ou não possam, pela urgência, esperar a realização da Assembleia Geral Ordinária. Por último, o outro tipo de Assembleia Geral que nós temos é a Assembleia Geral Ordinária. Essa Assembleia, ela está claramente definida na lei, no Código Civil, e ela tem que ser realizada obrigatoriamente uma vez por ano. Quem convoca as assembleias? As assembleias são convocadas sempre pelo síndico. E no caso da Assembleia Geral Ordinária, caso o síndico não faça a convocação, qualquer condômino pode ingressar na Justiça, pedindo que o juiz determine a expedição do edital e a realização da assembleia. As Assembleias Gerais Ordinárias, como já disse, obrigatórias e anuais, ela tem uma pauta mínima obrigatória que deve ser seguida. Dentre essa pauta está a previsão orçamentária, ou seja, o rateio das despesas para o próximo exercício e que será cobrado de cada unidade, a prestação de contas do período anterior, eventual eleição de síndico, se for o caso, de 2 anos ou mandatos anuais. Esta é a pauta mínima obrigatória que deve ocorrer na Assembleia Geral Ordinária. Agora que vimos os 3 tipos de Assembleia Geral, todas as 3 têm em comum a forma de ser convocada e de ser realizada. Então, primeiramente, todos os condôminos devem ser convocados. Se pede que esta convocação tenha um caráter formal, então ela pode ser por e-mail, ela pode ser por correio, que é o usual. Dentre os itens obrigatórios da convocação, alguns são importantes. Entre eles, todos devem ser convocados, o edital deve constar data, hora e local da convocação,
Deve constar os itens que serão discutidos naquela assembleia e deve trazer outras informações para que não pairem dúvida quando da sua realização. Dentre esses itens, sempre é importante destacar como, por exemplo, que não será admitida a participação de condôminos em atraso com suas cotas condominiais, deve dizer a forma prescrita na convenção com relação à procuração, se com firma reconhecida ou sem firma reconhecida, e outros itens que eventualmente façam a diferença quando do início da realização desta assembleia. Importante, como já disse, se uma unidade não for convocada e ela comprovar isso, ela pode ingressar na justiça pedindo a anulação desta assembleia. Portanto, é importante que todas as unidades sejam convocadas para evitar uma eventual anulação judicial desta assembleia. Importante, friso sempre, se não está na pauta da ordem do dia, o assunto não deve ser votado. É muito comum que as administradoras, lá no item que ela coloca assuntos gerais de interesse coletivo, deliberem uma série de coisas que poderão ser anuladas, porque não respeitou o quórum, não respeitou o item específico. Então, muito cuidado quando fizer a sua convocação. As Assembleias Gerais, portanto, órgão máximo deliberativo do condomínio, é a oportunidade que você tem, condômino, de registrar, de votar, de ser ouvido, de ouvir e acompanhar o que está acontecendo no seu condomínio. Portanto, sempre que receber o edital de convocação, faça uma força, participe. A sua vontade estará ali registrada e você não seguirá simplesmente o que outros decidiram para o seu prédio. Afinal, o patrimônio é de todo mundo, inclusive o seu.